Gente, boa noite. Boa noite a todo o pessoal do grupo, muito boa noite a todos. Vamos então começando esse nosso encontro de hoje com as perguntas. Olha só, por que as pessoas têm tido tanta dificuldade na obtenção de seus desejos? Educação, saúde, casa, carro, apartamento, relacionamentos e tudo mais que interessa às pessoas no dia a dia. Por que vem acontecendo tudo isso? A gente pode até aprofundar essa questão e ficar aqui avaliando isso se não houver o reconhecimento. Se a gente não reconhecer que existe algo de muito errado com o sistema de crenças, com o PVS, pensamentos, sentimentos e vibrações, e que se traduz nas grandes dificuldades que esconde tudo isso. Nós vamos então conversando desse assunto hoje para ver se a gente consegue entender melhor e aprofundar essa questão no desdobramento desse nosso programa de hoje, que chega com a física, chega com a nova onda de informação da mecânica quântica, da física quântica e suas ferramentas. Vamos analisando todas estas situações e analisando de maneira não convencional, porque se você for analisar tudo isso do ponto de vista convencional, você vai acabar caindo lá na física clássica. E a física clássica já vem de muito tempo, vem de longos séculos e veteranas eras, e não consegue resolver, não consegue resultados, e vem sempre se degringolando tudo, vem sempre acontecendo de mal a pior. Veja o que se passa nos dias atuais. Então, pessoal, eu acredito que essa dificuldade que temos em ter uma realidade positiva, seja no sentido financeiro, espiritual, afetivo, qual for, é porque às vezes ainda não temos o equilíbrio entre as nossas escolhas e a nossa consciência. Acredito que com mais estudo, dedicação, não ter medo de falar do conhecimento, não ter vergonha de expressar, eu acho que isso ajuda a ter uma realidade positiva, a manifestar o nosso desejo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Excelente explanação inicial, Wellington. Essa parte inicial, principalmente, PVS, né? O que acontece? Eu acredito que a gente está absolutamente contaminado com tudo que está acontecendo agora. As pessoas, elas não vigiam os seus sentimentos, as pessoas não vigiam os seus pensamentos. E uma vez a gente estava conversando, a gente já conversou na realidade várias vezes sobre isso. As pessoas acreditam que de verdade basta pensar positivo e não é isso. E não é isso. Porque às vezes a pessoa pensa positivo e daí um pouquinho já está aprofundando bastante em alguma coisa ruim que aconteceu lá para trás. E todas as vezes que você pode até pensar uma coisa boa, mas todas as vezes que você vai lá no passado e traz algo de ruim para o presente, é como se zerasse. E o tempo inteiro a gente fica naquele vai e vem do pensamento positivo e do pensamento que de verdade faz a gente voltar ali novamente para a estaca zero. Na minha concepção, e é uma luta diária minha, a questão principal e primordial para a vida é vigiar os pensamentos. Nós temos uma quantidade tão grande de pensamentos por dia, sendo que 80% deles são ruins. Imagina, 80%. Então, assim, é muito sentimento ruim. Então, isso quer dizer que nós temos só 20% durante o dia, isso quando a gente não vigia, 20% de possibilidade
de fazer algo bom. Então, assim, não tem jeito, gente. Enquanto você não mudar essa estratégia, não mudar esse percentual, vai ficar nesse um passo para frente, um passo para trás. É assim, eu vejo isso é comigo, né? E ao redor eu vejo muito isso. Acho que a grande questão tá aí. Então, para começar, nós vamos no feijão com arroz. Vamos reconhecendo aqui que tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. E, com isso, nós estamos mergulhados neste gigantesco sistema de onda-partícula. Tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia. Mas só que a massa partícula está condicionado ao poder de observação da consciência. E é a consciência, nesse assunto aqui, a consciência, falar da consciência, como nós falamos aqui, é falar de modo não convencional, é falar de um jeito tal que as pessoas têm muita dificuldade para entender e, sobretudo, rejeita, né? Acontece uma rejeição muito grande, uma resistência muito grande, mas, aos poucos, aqueles que vão entendendo, que vão acordando, que vão despertando, vão, então, compartilhando tudo isso com as pessoas em geral, porque essa situação na qual você e todos nós estamos envolvidos é uma situação provisória, é uma situação que acontece quando você está olhando, quando está prestando atenção, quando está se dedicando, quando está trabalhando, né, colocando ação, energia, força, coragem. E isso tudo acontece porque você está olhando, porque você está em ação. Mas as pessoas, em geral, não têm esse conhecimento, não têm noção nenhuma disso, não têm noção do seu poder de observação, porque você é o observador, você é a consciência. Essa consciência da qual nós estamos falando, quer dizer, a consciência está sempre atuando, a consciência é que exerce o poder de observação, porque aquilo que está organizado em forma de massa, de natureza física, isso só está desta forma porque você está olhando, porque você está em ação, porque a consciência está agindo, está trabalhando. E, então, isso é que faz com que você possa desfrutar de todas essas coisas que estão ao seu redor, que estão organizadas de forma física. Mas nem sempre você consegue os resultados, nem sempre você obtém o que deseja. Então, é por isso que nós estamos aqui reconhecendo que tem muita gente, a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade na obtenção dos seus desejos, na obtenção de educação, saúde, segurança. E tudo isso está muito emaranhado numa rede psicoenergética que dificulta muito o entendimento das pessoas sobre como conseguir os seus desejos, né? Então, isso tem a ver com a abordagem fora do convencional. É preciso mudar o jeito de lidar com essas coisas, mudar o jeito de entender isso, para que você reconheça que os pensamentos, sentimentos e vibrações de pensamentos negativos é que criam toda esta dificuldade. Agora, como reverter essa situação de pensamentos negativos, pensamentos que geram dúvidas, medos, traumas, tabus, preconceitos, porque são esses pensamentos, esses sentimentos que dificultam tudo, que cria as dificuldades para que as pessoas não consigam aquilo que desejam. Tem sempre uma dificuldade para a maioria das pessoas. Grande maioria das pessoas
têm dificuldades na obtenção dos seus desejos. Muito bom, Idalice, gostei demais do que você falou. Me fez pensar na frase que os antigos falavam muito, meter os pés pelas mãos. Porque a gente quer uma coisa, a gente tem consciência daquilo e na hora de fazer as escolhas, a gente faz as escolhas erradas. Então vem a questão do conhecimento perfeito. Quando você se conhece, quando você estuda, quando você tem autoconhecimento. Hoje eu falei isso, eu fiz um story sobre isso, exatamente sobre isso hoje. Porque muitas vezes as pessoas elas não param para pensar o que ela está sentindo, por que ela está tendo aquele pensamento, por que ela está tendo aquele comportamento, e vem aquela história de deixa a vida me levar. Se você não faz diariamente uma autorreflexão, a gente vai continuar correndo atrás do próprio rabo. Exatamente, Darlene, porque conscientemente você sabe o que quer, sabe o que deseja, mas inconscientemente, quando se fala do PVS, pensamentos, sentimentos, vibrações e crenças negativas, as pessoas não têm a mínima noção do que seja isso, porque muitas vezes você tem os seus desejos positivos, né? Todo mundo deseja positivamente, mas os sentimentos estão na contramão dos seus desejos. E é isso que as pessoas não alcançam, não conseguem entender. E nós, aqui, com esse nosso encontro de domingo, a gente tem que bater nessa tecla, a gente tem que conversar desse assunto até que isso possa se esclarecer melhor, porque os sentimentos estão vindo na contramão. Quer dizer, PVS, pensamentos, sentimentos, vibrações e crenças negativas. O que as crenças negativas faz com o sujeito? Elas traz principalmente dúvida, sem que você perceba, sem que você sinta. Então é dúvida. Dúvida, medo, ódio, raiva, autossabotagem, traumas, tabus, preconceitos, tudo isso vem nos seus sentimentos, vem juntamente na esteira da cocriação, na esteira dos seus desejos. E esses sentimentos é que impede que as pessoas tenham tanta dificuldade. As dificuldades são, para a maioria das pessoas, grande parte das pessoas estão em dificuldades, na obtenção dos seus desejos, dos seus pensamentos, sentimentos e vibrações, por causa que um está na contramão do outro. Agora, como reverter isso? Como colocar o seu PVS, os seus pensamentos, sentimentos e vibrações em sentido contrário, não é? Para que saia daquela situação de dúvida, de medo. Isso é que o foco desse nosso encontro de hoje. Porque tem muitas pessoas em diversas partes do planeta que não estão estudando conhecimento quântico, ou muitas vezes não preocupam com a vida espiritual, e são pessoas que têm uma vida intelectual, financeira, têm acesso à educação, à saúde, têm recursos financeiros, têm uma família estável, têm um relacionamento duradouro. Se elas não estão ligadas nesta nova onda de formação, porque uns têm sem fazer nada, outros tentam fazer de tudo, batem em diversas portas, as portas se abrem, mas os resultados não vêm. Perfeito, Wellington, perfeito. Aí vem aquela questão. Nós somos muito mais, tudo que a gente faz vem muito mais do inconsciente do consciente do que do consciente. Olha a situação. Boa parte dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos e, antes disso tudo, dos nossos pensamentos, vem do inconsciente.
Só que a gente tem que colocar uma luz muito grande no racional, no consciente, para de verdade a gente levar para o piloto automático, ou seja, para o inconsciente, os comportamentos bons, os comportamentos positivos, os comportamentos que vão fazer a gente ir para o próximo nível. Isso aí que é o pulo do gato, né? Essa chave aí que é difícil a gente conseguir virar. Bom, Idalice, esta é uma realidade que carece de uma análise mais profunda. Então, isso tem a ver com aquilo que a gente conversou domingo passado, tem a ver com as idas e voltas, tem a ver com, com aquele negócio do entra debita, sai credita, né? Que tem a ver com os créditos da pessoa, né? Coisas que ele tem acumulada positivamente, né? Então, isso acontece realmente, né? E vamos aprofundar isso, vamos conversar mais desse assunto. Mas, Idalice, a gente estuda, a gente sabe que essa é a base da física quântica. Mas tem um monte de gente, e graças a Deus por isso, que tem exatamente essa vibração elevada, que tem consciência da relevância dos sentimentos, né, para a vida, mas sem necessariamente estar estudando a física quântica. Eu não sei se você consegue me entender. Tem isso como base para a vida dela, porque tem muito a ver com todas as crenças que foram colocadas na mente daquela pessoa, de toda a educação que papai e a mamãe deram ali na infância. Né? Então, eu conheço pessoas também assim. São pessoas muito bem, assim, eu não gosto muito do termo equilibrado, porque o equilíbrio nem sempre é bom. Se a gente fica no equilíbrio o tempo inteiro, a gente simplesmente para de crescer. Tanto que até para você caminhar é um eterno desequilíbrio, né? A caminhada é o equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio, né? Passo à frente de passo. Então, para a gente ir para frente, o desequilíbrio, eu busco desequilíbrio constante na minha vida, exatamente para eu continuar evoluindo, caminhando, literalmente. Mas essas pessoas já têm isso de forma nata, é muito incrível, né? Daí vem a questão, daí eu acredito mais ainda, né, nas reencarnações, né, das vidas pretéritas, isso faz toda a diferença, sim. É isso, Darlene. É isso aí. Vamos continuar conversando, vamos conversar mais sobre como virar a chave, sobre como obter os resultados, sobre como colocar os sentimentos em harmonia com os seus desejos. Isso é que é o mais interessante na mecânica quântica, na física quântica, nas leis de atração e manifestação da mecânica quântica, para a gente se dar bem, para a gente poder obter os resultados e conseguir passar isso para mais pessoas. Não é? Então, o que seria o que seria essa chave, virar essa chave? O que significa virar a chave? Como pode se fazer isso? Não é? Porque tudo tem a ver com vibrações, tudo tem a ver com sentimentos. O que fazer, então, para obter sentimentos de alegria, de amor, alegria, felicidade e gratidão, e passar com clareza, conseguir passar o jeito de como virar a chave. Né? Então, isso é o que interessa. O foco tem que ser na virada da chave, para virar isso no sentido de obter resultados com as leis de atração e manifestação da mecânica quântica. Segundo essas leis, você atrai coisas, pessoas e situações que vêm de acordo com os seus sentimentos. Né? Mas, então, os sentimentos, para você obter resultados e obter aquela ação do pensamento em harmonia com seus desejos, tem que ter outras vibrações e que não são vibrações de dúvida, medo, traumas, tabus, preconceito. Não, são vibrações de alegria, de amor, alegria, felicidade, gratidão por tudo, e está sempre vibrando nesta frequência
de elevação, frequência elevada, porque quando você está vibrando nesse sentimento de alegria, a frequência está elevada. É interessante, Darlene, porque a comprovação que eu tenho que o destino é o resultado das nossas escolhas. A gente fala, fulano tem um destino maravilhoso, mas não sabemos que ele trilhou para realização. Então, Wellington, falando de questão prática, nós sabemos que se a gente tem pensamento ruim, nós teremos um pensamento ruim, um sentimento ruim e um comportamento ruim, que isso vira hábito, e isso é a nossa vida, não é? No final das contas, a soma de hábitos, nossas vidas. Então, uma vez que eu tenho consciência disso, eu preciso treinar o meu cérebro. Então, todas as vezes que vem um pensamento ruim, eu troco por um pensamento bom. Isso é exercício diário. E a gente só consegue fazer isso uma vez que você não está no passado, não está no futuro, está no agora. A gente tem o péssimo hábito de sempre estar no não agora. Então, se você vivencia o já, o agora, e de verdade entende o que está acontecendo nesse momento, você consegue ter muito mais entendimento dos pensamentos que você está tendo, entende? Porque tudo está no automático, 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 automático. Se você está no agora e presta atenção no que você pensa, ou seja, você está aqui agora, no já, você consegue aos poucos mudar isso. Então, isso é um exercício diário. Que tipo de pensamento que eu estou tendo? Que tipo de sentimento eu estou tendo? Então, todas as vezes, eu falo muito isso para os meus clientes, todas as vezes que vier um pensamento ruim, troque por um pensamento bom. E quando tiver um sentimento ruim, procure trocar por um sentimento bom e analisar por que você está com esse sentimento ruim. Porque se deixar simplesmente a vida me levar, como eu disse já nos áudios aí para trás, todos os dias você vai repetir aquilo e acha que está tudo bem. Então, evitar comentários negativos, comentários ruins, o julgamento. Isso é muito importante. Tem uma série de exercícios que a gente pode fazer, mas só vai funcionar se forem feitos todos os dias, a todo momento. Viver o já, o agora. Aí eu não acredito muito assim. Eu acho que a nossa vida tem uma linha mestra. Uma linha mestra. Destino. Talvez o começo, talvez o final, mas tem essa linha mestra que vai variar se a gente vai para a esquerda ou para a direita, de acordo com as nossas escolhas, com toda certeza. Mas se a pessoa tem uma base forte, né, uma base familiar, no final das contas, porque a gente sabe que todos os nossos comportamentos hoje têm uma relação muito íntima com tudo que aconteceu, principalmente até os 7 anos de idade, né, por conta das crenças, as crenças limitantes. Então, se você teve uma base muito legal, e às vezes depende, como eu falei, de tudo lá para trás, das outras vidas, que a gente dificilmente vai ter um entendimento claro por agora. Então, isso tudo influencia sim, mas nós somos os resultados, sim, de todas as escolhas. Se eu decido agora ficar aqui quieta, ou se eu vou lá para a rua fazer alguma coisa, tudo pode mudar a minha vida completamente. Nós somos resultados das nossas escolhas, por isso que a gente tem que vigiar. Orar e vigiar, né? Como diz a Bíblia. Então, Darlene, eu estou em busca da chave e do piloto automático, porque a gente precisa estar no piloto automático em relação àquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, e estar no piloto automático no que se refere ao entendimento da mecânica quântica é o meu sonho, é o meu maior desejo, porque a partir daí você conversa de todos os assuntos, porque tudo que você pensar, tudo que você raciocinar vai já direcionado para a questão da nova onda de informação da mecânica quântica, como a gente tem falado aqui, né? A gente vai repetindo as coisas, porque você ainda não está no piloto automático, tem muita coisa que às vezes nem bate com o que você deseja falar, mas você tem que ir tentando com aquele desejo de sempre, né, de estar no piloto automático, vai entrar.
quando acontece a expansão da consciência, quando você domina tudo muito bem, quando está com tudo resolvido, aí você cai no piloto automático, né? E isso é para tudo. Quando vem o piloto automático, é aquela maravilha. Então, eu estou realmente em busca da chave e do piloto automático. Eu penso o seguinte, que hoje, quando falamos que a vida está ruim, está cara, as coisas estão difíceis, aparece uma plateia para seguir o mesmo assunto, a mesma melodia de lamúria e reclamações. Quando você fala que mesmo com a crise, mesmo com o comércio quase parado ainda, não voltou 100% ao normal, você está bem, eu estou produzindo, eu estou trabalhando, as pessoas se espantam, porque a maioria parece que faz até uma corrente. Se um fala mal, o outro fala mal também. Mas eu vejo que falta elogios, que falta acreditar em si mesmo, acreditar que tudo pode mudar. E essa mudança, ela começa em nós. Hoje nós temos recursos para lidar com essas nossas emoções, estes nossos comportamentos filosóficos, espirituais, financeiros. Então, através do conhecimento dessa nova onda de comunicação, nós vamos aprendendo a educar a nossa emoção. Eu ainda não estou no piloto automático de viver 100% positivo. Agora, quando me vem alguma lembrança negativa, algum fato recente ou mesmo do passado, eu começo aquela meditação do Ho'oponopono. Aí eu falo para mim, mas por que eu estou pensando assim? E começo a agradecer, eu sinto muito, me perdoe, muito obrigada, eu sou grata, minha vida hoje é diferente, minha vida está ótima e eu estou cada dia melhor. Rapidinho eu desligo daquele sentimento, daquela culpa ou daquele arrependimento, não sei, o sentimento que vem à flor, mas eu começo a conversar comigo. Não aceito, não me pertence, com o passado que eu não tive consciência para fazer direito. Era o conhecimento que eu tinha na ocasião. Agora, meu sentimento me dê licença, isso não me pertence. Estou tentando. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mas é complicado, né? Falar de pensamentos, sentimentos e vibrações. Isso aí vem tudo no pacote. E com isso, com esses pensamentos, sentimentos e vibrações, não estando em equilíbrio, e muitas das vezes também só equilibrar não resolve, aí é que dá esses desacertos, da gente querer acertar, da gente querer que tudo venha no fluxo e acaba não vindo. Acontece que eu chego a pensar que o ser humano é um ser pensante. E esses pensamentos, eles, olhe lá se eles têm 20% de eficácia. Olhe lá se tem 20% de positividade, que é o resto, tudo negativo, tudo ao contrário. Eu chego até a pensar
que o ser humano não foi feito para pensar. O ser humano foi feito para raciocinar. Que muitas das vezes a gente acha que só o pensamento, bom pensamento, vibrações vai resolver o problema. Não, não resolve. Que se resolvesse, há muitos milênios e milênios que todos vêm naquela boa vontade de acertar, boa vontade no pensar, no agir e nada de acertar. Aí fica aquela dúvida. Seria bom se o ser humano não pensasse? Ou pensasse menos ou não pensasse nada? Apenas tivesse expansão de consciência. Apenas tivesse raciocínio evoluído. Uma outra maneira que eu tento neutralizar as minhas lembranças negativas que eu trago da infância, da minha relação com meus familiares, é observar a família, alguma que esteja passando na rua no momento que eu estou, ou no local que eu estou trabalhando. Igual eu voltei para uma feira, eu iniciei uma feira aqui na minha cidade, e sempre que eu vejo aquela família, aquela mãe atenciosa, eu faço questão de elogiá-la. E sempre eu também procuro fazer no mínimo 7 elogios por dia. E já várias pessoas falaram para mim que eu sou muito generosa. Às vezes eu vou em Belo Horizonte, tem um pessoal que veste de estátua, passa argila no corpo, fica paradinho lá. Eu sempre faço questão de colaborar com R$ 5, R$ 10, R$ 2. A quantia que eu tenho disponível nunca me fez falta. Eu sempre colaboro. E às vezes que eu estou na rua, tem pessoas vendendo alguma coisa, algum pano de prato, pano de chão, bala, água mineral, eu procuro comprar e olho na cara da pessoa, olho com olhar de gratidão por ela estar trabalhando e eu estou tendo a oportunidade de fazer o dia dela ser melhor. É uma das maneiras que eu estou tentando colocar este sentimento no meu piloto automático, generosidade. No meu ver, tudo vem da autossabotagem, sistema de crenças, crenças limitantes. Vem isso tudo aí, que o pensamento, ela é uma máquina dentro do campo eletromagnético, de acordo com a física quântica. E aí a pessoa vem já com esses pensamentos tão evoluídos, digamos assim, que a pessoa pensa muita coisa. E pensa no passado, pensa no presente, pensa no realizar. E muitas das vezes são lembranças dolorosas que muitos trazem lá da infância até os dias atuais. E acontece que, com isso depende muito do sistema que a pessoa foi criado e evoluído dentro daquilo ali, da maneira que ensinaram. Mas, com os conhecimentos que aí estão, da mecânica quântica e suas ferramentas, a gente pode, um dia, né, manifestar as coisas, né, que a gente tanto queira, quem possa mentalizar e ter os resultados obtidos, os resultados, né, almejados, que a gente tanto queira. Mas, por enquanto, sem conhecimento, sem estudos, sem entender o processo do conhecimento, não tem como evoluir-se, não tem como expandir a consciência,
Não tem como expandir o raciocínio, que é tudo a mesma coisa, para poder ser um ser melhor. Não tem como, porque os nossos pensamentos são muito oscilantes, tanto no emocional, quanto no viver de cada dia, de cada momento. Então, para mim, que estraga muito são os pensamentos. Que o ser humano, se deixasse de pensar e expandisse a consciência, é claro que teria uma visão de mundo e todas as coisas correriam bem. Não corre bem porque não mudamos a nossa maneira de agir, nem tampouco o nosso falar, o nosso agir com as pessoas. No meu modo de entender, é isso aí. No meu ver, tudo vem da autossabotagem, sistema de crenças, crenças limitantes. Vem isso tudo aí, que o pensamento, ela é uma máquina dentro do campo eletromagnético, de acordo com a física quântica. E aí a pessoa vem já com esses pensamentos tão evoluídos, digamos assim, que a pessoa pensa muita coisa. E pensa no passado, pensa no presente, pensa no realizar. E muitas das vezes são lembranças dolorosas que muitos trazem lá da infância até os dias atuais. E acontece que, com isso depende muito do sistema que a pessoa foi criado e evoluído dentro daquilo ali, da maneira que ensinaram. Mas, com os conhecimentos que aí estão, da mecânica quântica e suas ferramentas, a gente pode, um dia, né, manifestar as coisas, né, que a gente tanto queira, quem possa mentalizar e ter os resultados obtidos, os resultados, né, almejados, que a gente tanto queira. Mas, por enquanto, sem conhecimento, sem estudos, sem entender o processo do conhecimento, não tem como evoluir-se, não tem como expandir a consciência, não tem como expandir o raciocínio, que é tudo a mesma coisa, para poder ser um ser melhor. Não tem como, porque os nossos pensamentos são muito oscilantes, tanto no emocional, quanto no viver de cada dia, de cada momento. Então, para mim, que estraga muito são os pensamentos. Que o ser humano, se deixasse de pensar e expandisse a consciência, é claro que teria uma visão de mundo e todas as coisas correriam bem. Não corre bem porque não mudamos a nossa maneira de agir, nem tampouco o nosso falar, o nosso agir com as pessoas. No meu modo de entender, é isso aí. Sei que, desde os outros conhecimentos pelos quais eu passei, eu vi algum mentor de lá da igreja passar certos conhecimentos de prosperidade, espiritualidade. E aí muitos questionavam, mas como?
como nós que servimos uma religião não almejamos tantas coisas que quantas pessoas lá fora conquistam. Tem gente que tem o seu carro, sua casa própria. Assim eram os questionamentos. E hoje a gente traz para dentro do conhecimento quântico a mesma pergunta. Por que que muitos não têm esse conhecimento e avançam em seus projetos e realizam? Por quê? A mesma pergunta que eu debatia lá atrás, estou vendo hoje aqui no grupo. Por quê que as pessoas que às vezes moram aqui no Brasil mesmo, ou em outros países, não têm esse conhecimento, não tem, melhor dizendo, não tem nem religião, não tem espiritualidade nenhuma formada nisso, e consegue seus objetivos. Por quê? Porque a vida está cheia de tantos porquês. E esses porquês nunca são bem definidos. Por quê? Por quê que o Hélio Couto tem essa sabedoria toda, falando de mecânica quântica como ninguém, e falando sobre mediunidade, espiritualidade, prosperidade? Por que que ele tem essa sabedoria toda? Será que ele fez por merecer em outras vidas e veio melhor agora? Por quê? Que ele é um grande mentor, que ele estudou passou por vários processos desde novo para chegar onde que está, estudou muito, avançou muito. Será que não faltou nem um pouquinho de dedicação, coragem e força de vontade para chegar onde ele quis? O agradecimento é tudo na nossa vida. Mas ficar só no agradecer e não esforçar e não lutar e não sair um pouco assim, digamos assim, sair do piloto automático, parando um pouco de pensar, para deixar a centelha divina trabalhar, nós não vamos conseguir nossos objetivos. Até porque há muitos milhares e milhares de anos que todos pensam e ainda não conseguimos aquela expansão, aquela visão de mundo. Creio eu que o dia que a gente conseguir acatar as lições, as melhores lições, eu creio que nós vamos mudar a nossa vida para sempre, nosso estilo de vida, parando de reclamar, parando de murmurar. Aí o agradecimento será total, o agradecimento será concreto. Quando agradecer, será real, que por enquanto estamos no agradecimento apenas em encenação, ensaiando, para realmente um dia ter aquele agradecimento final, verdadeiro, sólido e concretizado. Que aí o universo vai responder à altura, vai responder os nossos anseios, nossos desejos, e não para nós não ficar nas nossas frustrações. Bom, Fátima, não só o Hélio Couto, mas muitas outras pessoas, muitos outros físicos, muitas outras pessoas comuns já estão tendo o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria, e já estão até no piloto automático.
né, e consegue falar da mecânica quântica, consegue falar da nova onda de informação da mecânica quântica, da física quântica e suas ferramentas, consegue falar da ressonância harmônica e consegue dizer de como obter os resultados, como, por exemplo, o Hélio Couto é uma pessoa que fala de como se obtém os resultados e mostra os resultados conseguidos, que pessoas assim já desfrutam do resultado, desfrutam dos benefícios, né, do retorno, das benesses da mecânica quântica. Mas isso é muito pouca gente. Isso aí é proveniente de uma nova abordagem, né? É proveniente de uma abordagem não convencional, porque a abordagem da física quântica se dá nesse nível, né, do não convencional. E fora disso, cai na física clássica. E a física clássica é como eu falei no início, a gente abriu falando das dificuldades que você tem na obtenção de resultados na física quântica, porque na física clássica você às vezes obtém resultados, e como muita gente tem resultado, mas é um resultado que vem na contramão. Se você olhar do ponto de vista do tempo, de longos séculos e veteranas eras, você vai perceber isso, que toda este desenvolvimento, a evolução, todo esse avanço vem negativamente, vem carregado daquele sentimento de guerra, de destruição, é tudo nesse sentido. E vem piorando cada vez mais. E agora é chegada a hora de se buscar uma nova alternativa, é chegada a hora de entender melhor a nova proposta aí da física quântica e para poder fazer uma abordagem não convencional. E é isso que a mecânica quântica propõe. Nós estamos interessados nesta nova onda de informação. Olha, Maria, eu acredito que tudo está no sentimento, não no pensamento. Porque através do sentimento, nós demonstramos e enviamos para o universo a frequência que estamos vibrando. Há tempos teve no auge aí a PNL, que era a ciência do sucesso, a ferramenta mais poderosa da transformação e desenvolvimento pessoal. Veio usando diversas técnicas avançadas para mudar o comportamento, para polir as emoções, equilibrar o campo espiritual, fisiológico e financeiro. Isto veio modificar a maneira dos sentimentos. Que o dia que realmente entendermos como a mecânica quântica funciona, de um modo geral, como a mecânica quântica, ressonância harmônica, física quântica, o dia que entendermos como funciona, creio eu que nós teremos mais empatia com o próximo. Às vezes queremos ouvir o que o próximo quer, até desabafar em um WhatsApp, contando o porquê
que está acontecendo certas coisas, por que que não está dando para participar. Eu creio que esse dia ainda está um pouco longe de acontecer, porque nós, os seres humanos, nós somos muito, sim, individualizados, nós somos muito, deixamos levar muito pelo ego, e esse ego, ele não deixa termos empatia uns com os outros, não deixa ouvir o outro, o lado do outro. O que eu entendo é assim, que falta muito para a gente alcançar essa onda de informação por completo e realmente fazer ela funcionar na vida. Pelo menos eu acho sim. Eu vejo, eu pesquiso e vejo que falta muito para mim ainda. Ter empatia com o próximo, ouvir, saber entender o lado do próximo. Que muitas vezes você manda uma mensagem, até no WhatsApp, para a pessoa, e a pessoa nem responde. E aí a gente vê que é a mesma coisa que eu falo, não resolve, gente. Ficar só no bababá, tem que ter ação, tem que ter reação, tem que ter carisma, tem que ter empatia. Que enquanto isso não for resolvido essas questões pendentes, jamais entenderemos o que a mecânica quântica passa para a gente através desse conhecimento. Então, Fátima, mais cedo eu coloquei um vídeo que fala sobre as pessoas despertam, que falam sobre as pessoas que estão interagindo com novos conhecimentos, porque são pessoas buscadoras, pessoas que espalham o bem sem olhar quem e tem um grande compromisso com elas próprias e com as demais pessoas devido à necessidade do que temos na mão. Então eu acredito que a mecânica quântica não só é um conhecimento que temos que apaixonar por ele, mas é um conhecimento que nós temos que ser propagandista, porque tem muita gente entrelaçada ainda no passado, presa nas crenças religiosas, presas, né, os dogmas, né, as condutas familiares. Então as pessoas não estão ainda livres para andar e buscar sozinho novos conhecimentos, como este conhecimento de mecânica quântica. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver o vídeo, mas eu postei mais cedo, eu achei assim muito interessante. Não, Idalice, eu não tive a oportunidade de ver o vídeo ainda. Mas ainda vou ver. Eu estou um pouco sem tempo. Não resolvo falar aqui agora o porquê que eu estou sem tempo. Estou tendo tempo de ficar vendo, não, sabe? Mas eu vou tirar um tempinho e vou ver com dedicação, com carinho, e vou ver o vídeo depois. Mas é isso mesmo, Dalice. A gente tem que despertar e andar com as próprias pernas para evoluir. Ao contrário, fica marcando passo. E marcar passo, só mesmo os nossos rastros no sentido próprio. Quando a gente pisa no barro, na lama. E chega de ficar na lama, a gente tem que conhecer mesmo. Buscar autoconhecimento, autoajuda, para a gente mudar a vida da gente. E ter, né, expansão de consciência, visão de mundo. E despertar o eu de cada um de nós. Depois eu vou ver o vídeo. Obrigada pela dica. Gratidão. No piloto automático, quando se refere à mecânica quântica, é tudo de bom. Ao contrário,
Não, ao contrário, dentro da física clássica, tem que sair do piloto automático. Agora, dentro da visão dos conceitos da mecânica quântica, tem que estar no piloto automático 24 horas, vigiando nossos pensamentos, nossas ações, nosso jeito de falar, nosso jeito de agir. Realmente, a mecânica quântica, ressonância harmônica, física quântica estão aí para equilibrar nossas emoções. Só que para isso temos que ter muita coragem, determinação, força de vontade para sermos co-criadores da nossa própria realidade. E sendo co-criadores da nossa própria realidade, no fluxo é sabermos lidar com nossas emoções. Sabendo lidar com as nossas emoções, estamos co-criando no fluxo, tendo visão de mundo e expansão de consciência. É isso que a mecânica quântica está aí, para poder fazer essa transição na nossa vida, uma transição boa, que ela nos comunica, que ela traz para a gente todas essas fontes de conhecimento que aí estão, melhorando o nosso intelectual, melhorando o nosso cérebro, nossa maneira de agir, nossa maneira de falar. É isso que ela veio, para nos ajudar mesmo, sendo uma luz no fim do túnel, que até então estávamos cobertos pelo véu, e agora o véu rasgou-se. Maria, nós somos eternos buscadores, sempre atrás de novas fontes de conhecimento. É aquele ditado, né? Se bater, a porta abre. Se você não bater, você não vai saber se tem alguém ou não. E a mecânica quântica, ela nos possibilita vencer em silêncio. E hoje eu não me preocupo com o que as pessoas pensam de mim, porque eu aprendi não ser mais tanto faz, talvez, se der eu vou, fazer mais ou menos, tá ruim, mas tá bom assim mesmo. São coisas que eu descobri que não pode fazer parte do meu dia a dia. Eu tenho que ser muito bom no que eu faço. Eu tenho de me tornar cada dia melhor. Não é que eu tenho de ser boazinha. Eu tenho de estar sempre cuidando de mim. E uma das maneiras de cuidar é estar alerta com o que eu penso e com o que eu sinto. Porque nós podemos usar essas informações da mecânica quântica para anular o medo de sofrer, medo de não se realizar, medo de não amar, de não ser amada. A gente vai se superando, porque podemos extrair muito desse conhecimento. Está nas nossas mãos.